Fala pessoal, Kilde aqui mais uma vez, trazendo hoje um tema muito polêmico que a gente está vendo hoje na atualidade. O Brasil vai quebrar ou não? Vou te responder nesse vídeo, tá? Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, já te inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um novo vídeo, você vai receber a atualização, beleza pessoal? Então vamos lá. Quando a gente vê muito na mídia, em debate político, falando em economia, e a gente imagina, peraí, a economia do Brasil ou tá ruim? De que forma a gente pode fazer uma análise para entender esse movimento, tá? Então, por exemplo, se a gente observar o contexto atual, o Brasil saindo da pandemia e ainda enfrentando o conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente tem que observar algumas coisas. O Brasil tem um potencial muito grande no agronegócio, tá? No modo geral, commodities também, com exportação de minério, de petróleo. Mas a gente observa uma coisa. Quando a gente sai da pandemia e sai do momento em que as commodities foi o que segurou a nossa economia para que o Brasil não estivesse numa situação pior, a gente vem e inicia ali na Europa, no leste europeu, o conflito entre Rússia e Ucrânia. Então o que a gente pode tirar de lição como isso aí? Desse fato que está ocorrendo, que está atingindo o mundo inteiro. Por quê? Primeiro, a Rússia, ela é a maior produtora e a nossa exportadora de fertilizantes, tá? É a maior produtora de fertilizantes do mundo e nós consumimos esse fertilizante porque para a nossa agricultura ela continuar sendo responsável por grande parte da exportação mundial de alimentos, que é no caso do Brasil, a gente vai precisar desses fertilizantes. Então ocorreu ali em que o presidente brasileiro ele foi até a Rússia para fortalecer o interesse pelo fertilizante e que mesmo com o conflito esse fornecimento não fosse interrompido, tá? Daí a gente vem também uma questão. Como a Ucrânia é uma das maiores produtoras agrícolas do mundo, tá? Ela fica sem poder abastecer o mercado mundial. Então o que acontece? Aumenta a demanda pelo produto brasileiro. Então foi um momento crucial para a nossa economia, essa questão das commodities, tá? O segundo ponto, quando a gente tem que avaliar a nossa economia também, é a questão do petróleo. É uma commodity também. Então é tudo de acordo com esse produto, a commodity, ele sempre vai ser baseado de acordo com o valor do dólar. Então, se a nossa economia, nesses processos que eu citei, como pandemia e guerra entre Rússia e Ucrânia, começa a gente vendendo menos para o mundo inteiro e a gente continua comprando, importando produtos, faz com que o real, a nossa moeda caia e o real fique mais valorizado. Então isso acaba arrastando o preço dos derivados do petróleo para cima, tá? Então isso ocasionou aqui no Brasil uma reação em cadeia, onde foi aumentando todos os preços dos alimentos, dos produtos essenciais, tá? Porque, por exemplo, a embalagem vem derivada do petróleo. Então, o nosso transporte maior, tá, aqui no Brasil, ele não é do modal ferroviário, e sim rodoviário. Então, a matriz energética disso aí é o diesel, que é um derivado do petróleo também. Então, quando aumenta o valor, o preço do frete vai aumentar. E aí arrasta o preço dos produtos básicos para cima. Então, foi um ponto negativo também para a nossa economia. Mas daí vem um fato que a gente tem que observar. Quando a pandemia foi encerrando, teve um setor do mercado da economia que estava prejudicado, que é justamente o setor de comércio e serviço.
como eventos, turismo, profissionais autônomos, escritórios e restaurantes, bares, pizzarias, eventos como casamento, formatura, tudo isso foi encerrado, tá? E começou a ter um processo muito negativo para a economia, porque imagina a cadeia de produção que foi quebrada quando você para esse setor. Então, com o final da pandemia, esse comércio voltou, e ele voltou forte, porque as pessoas continuam estudando, se formando, casando, vários eventos, shows artísticos, cinema, restaurantes, tudo voltou ao normal. Então aí a gente pega o preço das commodities se estabilizando, tá? O preço dos combustíveis baixando, a nossa produção não foi interrompida, a nossa produção do agronegócio não foi interrompida. Então a gente agora nesse momento aqui, finalzinho de 2022, principalmente no segundo trimestre de 2022, a gente está começando a ver a inflação do Brasil cair, porque justamente essa balança que estava desequilibrada com o preço do dólar muito alto está começando a voltar ao equilíbrio, e a nossa economia está com números positivos e a inflação com estimativas de cair mais ainda, tá, pessoal? Então quando a gente for fazer uma análise de economia para saber, não, a economia do Brasil tá ruim, tá, mas é referente ao quê? Tá? A gente tem que sempre avaliar todo o contexto mundial, tá? A avaliação ela tem que ser macro. A gente não pode pensar apenas o Brasil. A gente tem que entender todo o contexto mundial e ver como que cada um desses fatores ele vai ali estar se alterando. É muito complexo a gente tirar a economia de um país como o Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo, a gente tirar apenas por fatos internos nossos do Brasil, tá? Temos que entender e lembrar que o Brasil faz parte do BRICS. Lembra? Que é aquele bloco de países que está incluso Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então são países emergentes que estão ali buscando o seu lugar para competir de igual para igual com os países desenvolvidos do mundo atual, tá? Então hoje o Brasil ele está sendo visto, tá? Ele, junto com esses que eu citei, que faz parte do BRICS, ele acaba sendo uma ameaça para muitos países hoje em dia pela sua pujança, pela sua capacidade de gerar energia, de gerar produção agropecuária, de extração mineral, tá? Então fica ligado nisso aí, tá bom, pessoal? E vou deixar aqui embaixo um link de um e-book que eu produzi sobre conflitos mundiais, tá? Tem falando de várias guerras que explica muito da geopolítica mundial, beleza, pessoal? Então deixa o like aí, não esquece de se inscrever, beleza? Então nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tchau!